meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, porque hoje nós iremos ter mais uma aula que eu vou mostrar para vocês o objeto de conhecimento desta aula. Então, vamos apresentar. Vamos falar, do modernismo em Portugal, contexto de produção e suas características. E o detalhamento é a introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período. Então, é isso aí, e agora vamos à nossa aula. Oi, agora a gente vai falar sobre o modernismo, Mas antes, eu vou falar para vocês de outro movimento, que é da mesma época. Vocês lembram da aula que nós falamos sobre o pré-modernismo? O pré-modernismo ele veio já para preparar o terreno para o modernismo, A gente falou sobre isso. Já veio com algumas mudanças, algumas sugestões para o trabalho artístico. Depois, as vanguardas. Se o pré-modernismo ele veio, só para mudar alguma coisa, as vanguardas elas vieram para radicalizar, Radicalizar porque, se não fosse para isso, não haveria vanguarda. Tudo tinha que mudar. Então, desta mesma forma, seguiram o outro movimento que eu vou apresentar para vocês, o grupo que faz parte da Semana da Arte Moderna. O que é que eles queriam com isso, Semana da Arte Moderna? O evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, aí apresentaram poemas, músicas, danças, a exposição de quadro, escultura e tudo mais, Mas o que é que eles queriam reivindicar? Isso aí eu vou mostrar para vocês através de um vídeo. Então, vamos assistir ao vídeo. A Semana de Arte Moderna apresentou-se como a primeira manifestação coletiva pública da história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor conservador. As novas tendências dos artistas modernistas abriram espaço para uma explosão de ideias inovadoras, tanto na pintura, na escultura, como na poesia, literatura e na música. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, motores, chaminés de fábrica, velocidade! Queremos combater a cultura formal, gabinetista, acadêmica, livresca. Ó poetas de gabinete, que da vida sabeis apenas a lição dos livros. Vossa poesia é um jogo de palavras. Vossa poesia é toda feita de habilidades de estilo, sem a marca um pouco suja de experiências vividas. Não sabeis de nenhuma espécie de sofrimento, de nenhum dos aspectos sedutores do mal. Não sabeis de nada que está realmente na vida. Queremos destruir os modelos artísticos do parnasianismo. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livros de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Queremos uma linguagem espontânea, coloquial. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro, bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Manuel Bandeira. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar.
Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Queremos mudança já! Olha só, e que mudança é esta, né? Nós já vimos, desde o pré-modernismo, que eles querem, né, transformar, romper com o que é clássico, né, aquilo que é formal. Então, é isso que ele pede. E tem uma escola literária que eles criticam aí, né? Qual é? Parnasianismo. Por que o parnasianismo? Porque o parnasianismo, ele preza pela formalidade, né? Então, ele preza pela arte. O que é que ele diz? É arte pela arte. Então, é a estrutura do poema, né? Como se coloca, você vai trabalhar, né, a estrofe com quantos versos. Então, é isto que interessa para o parnasiano. Já no modernismo, eles querem romper com isso, eles querem mudar, colocar versos livres, né? Trabalhar livremente e trabalhar de forma que eles possam chegar na sociedade com uma linguagem muito mais fácil e acessível. Por isso que eles pedem, né, uma linguagem, quando ele fala aí no poema da Irene Branco, uma coisa bem popular, né, esta fala dele. Então, este movimento, né, que é o principal movimento do século XX, a gente vê aqui, principalmente nas provas, né, vai ser a última escola literária, né, que será trabalhada, o modernismo. Então, durante todo o processo, vocês, desde o barroco, você vem estudando até o modernismo, e a gente percebe, né, a mudança nas características. Então, o modernismo, a gente, a partir de agora, a gente vai falar de Portugal especificamente, né, que ele foi este movimento que chegou para mudar, chegou para trabalhar as questões sociais. A gente percebe, né, na aula também das vanguardas, que há um movimento muito intenso, né, nessa época. Tudo é uma mudança muito radical, não é uma mudançazinha qualquer, né, numa característica, não, é uma mudança radical. Então, o modernismo em Portugal era o momento de muita insatisfação, né? A gente via isso, né? O povo português não estava satisfeito com a política do seu país, né? Então, eles queriam reivindicar coisas melhores, né? Colocava os pontos negativos, pontos positivos, quase ele não enxergava, porque eles queriam que mudasse totalmente o modo de ver as ações, né, dos governantes. Eles não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo, principalmente pelo fato de estar ali pelo final, né, da Primeira Guerra Mundial e já se pensando numa segunda, então estava realmente um caos, certo? Então, momento de insatisfação política no Brasil, causada também em decorrência da Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, e a questão, né, da preparação já para a Segunda. Fortemente influenciado pelos movimentos de vanguarda que ocorreram na Europa no início dos anos 1900. Vocês viram, né, a vanguarda? Então, este grupo estava influenciado pelas vanguardas, porque as vanguardas a gente trabalhou. O que é que eles pensavam? Eles pensavam no futuro, né? Uma coisa que olhasse mais para o que poderia vir, deixar tudo para trás, tudo que já tinha sido feito, né? Todas as artes antes das vanguardas, né? Antes do pré-modernismo, não funcionavam na cabeça deles. Então, a gente viu muito bem, né, a obra do dadaísmo, futurismo, expressionismo, que era uma coisa totalmente nova, né, que queria mesmo impactar, né, queria dizer, olha só, vamos pensar diferente, vamos ver, vamos modificar essa arte, está muito parado, não queremos isso e vamos à luta. Então, foi isso que aconteceu. Então, o que
se convencionou como início do modernismo português foi a publicação da revista Orfeu, revista trimestral de literatura em 1915, feita com a colaboração de Fernando Pessoa, Mário de Sá, Cortez Rodrigues, Alfredo Guisado, Eduardo Guimarães, Santa Rita Pintor e do brasileiro Ronald de Carvalho. Aí esses estavam, né, dando suporte, até mesmo financeiro, para essa revista. Agora eu vou apresentar para vocês a imagem de cada um, para vocês terem uma ideia, tá? E depois podem fazer a pesquisa, estudar cada um e as suas obras, que neste momento a gente vai somente apresentá-los. Então, nós temos aí o Fernando Pessoa, que a gente já tinha falado, né, sobre ele, foi o principal, né, um dos maiores que se destacaram, um dos que mais se destacou, né, lá no modernismo português. Mário de Carneiro, outro, Cortez Rodrigues, Cortez Rodrigues, Alfredo Guisado, é o próximo, e Santa Rita, né, chama Santa Rita Pintor, que era mais conhecido. Então, todos eles faziam um grupo que criaram a revista Orfeu. Essa revista, ela não ficou muito tempo, né? Só houve 2 tiragens dela, né? Por falta de financiamento, não tinha mais grana, né, para tirar outras, divulgarem mais, né? Então, ela foi tirada só 2, né, revista delas, mas mesmo assim ela impactou, né? Chegou e teve o objetivo que eles queriam. Então, a gente vai ver mais ou menos, assim, muito simples, né? Na época não tinha todos esses recursos que tem hoje. Vamos mostrar aqui a capa da revista. Olha só. Então, era muito simples, né? Porque hoje teria várias imagens, já que eles prezam muito pela tecnologia, que eles queriam realmente avançar, né? Eles queriam avançar nesse modo, na tecnologia. Então, aqui nós temos o nome da revista, tem algumas informações, revista trimestral de literatura, e o sumário, veja só como era interessante, né? Que hoje o sumário ela vem na contracapa. Aí aqui no século XX, a literatura portuguesa viveu 3 momentos bem delineados, que foi esta geração, né, a geração Orfeu, a geração Presença e o neorrealismo. Então, dentro desse processo do modernismo, tinha os movimentos, né, aqueles grupos que talvez hoje a gente conhece, não tem aqueles grupos que eles vão para a rua, né, à procura de querer, né, que aconteça algo, né, reivindicar alguma coisa. Então, aqui tinha esses 3 grupos, né, e lembre-se que nós tínhamos outros movimentos anteriores que também queriam praticamente a mesma coisa, né. Aí a geração Orfeu foi essa revista, né, que ela circulou, ela saiu depois para vir a geração Presença. A geração Presença também foi outra revista, né? Depois dela, a gente seguiu com a revista Geração Presença, que era outro grupo, né? E depois o neorrealismo. Veja só a Geração Presença também, veja, olha a capa da revista, o volume 2º. Aqui foram, basicamente, mais de 50 tiragens dela, né? Então, teve início em 1927, com a fundação em Coimbra da revista Presença, folha Arte Crítica, por José Régio, João Gaspar Simões, Edmund de Bentincourt e Branquinho da Fonseca. Olha os que representaram, que fizeram parte, né? E também o Fernando Pessoa, ele sempre estava dando suporte nessas revistas, né?
Geração Presença, mais uma informação sobre ele. O grupo Presença aprofundou as pesquisas estéticas com o objetivo de defender uma literatura viva, em oposição a meras imitações acadêmicas, rotineiras e livrescas. Por que mera imitação? Tem um ditado que fala, né, que nada se cria, tudo se recria. Então, aqui, eles não queriam isso, né, porque as escolas anteriores, elas geralmente tinham uma estrutura fixa. Quando a gente fala aqui de escolas anteriores, a gente está falando mais do parnasianismo e do simbolismo, né, que tinha uma forma mais fixa de trabalhar nos seus poemas. Olha, um bom escritor, um bom autor, ele tinha que fazer um soneto impecável, né? Então, ele não queria trabalhar dessa forma. É tanto que hoje no modernismo a gente vê já poemas, né, diversos livres, poema com a única estrofe, que isso não acontecia no parnasianismo. Os presencistas almejavam uma literatura sem vínculo com a política ou a religião, mas neutra, prezando por uma temática universalizante, marcada pela introspecção e por um forte viés psicológico, né? Quando eu estou falando introspecção, estou falando do íntimo, do interior do ser humano, né? E com esse viés psicológico, a gente viu muito disso lá no surrealismo, né? E na busca pela essência da própria literatura. Outro movimento aqui foi o neorrealismo, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Já estava também, já tinha acabado a Primeira, né, e já estava a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1940, iniciou-se o neorrealismo em Portugal com a obra Gabels, de Alves Redol. Então, esta obra, ela vem trabalhar mesmo, né, as questões sociais, sociais e econômicas, né, da região. Então, é interessante. E o neorrealismo, ele veio, né, contra a ditadura, né, contra tudo que estava acontecendo, porque a guerra também, né, não foi fácil. Então, era sobre tudo isso que ele estava sendo contra, né? A esses eventos que estavam acontecendo no momento. Então, não era um momento também muito agradável, né? E era um momento propício para que houvesse essas transformações, né? Essas mudanças que ele tanto almejava. Esse foi o marco de uma fase antigeração, Presença, que abarca grandes escritores como Manuel da Fonseca, Fernando Namora, Virgílio Ferreira, Ferreira de Castro e José Miguéis. Todos eles tinham como meta fazer uma literatura crítica em relação às denúncias sociais do período, e suas ideias foram vinculadas no jornal O Diabo e na revista Sol Nascente. Então, a ideia era acabar com o tradicionalismo, né, e trazer essas questões, né, da denúncia, botar o povo para refletir sobre essas questões sociais do país, que ninguém dava muita atenção. Então, por isso que eles iam lá, iam falar, faziam movimentos e queriam que realmente a coisa acontecesse. E as principais características desse movimento, nós temos a presença de linguagem usual, né, da linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Aí ele pergunta, para que você escrever
para só um grupo fazer a leitura dessa obra. Né? No parnasianismo, não sei se você prestou atenção lá no vídeo, que ele criticou e disse mais. Né? Como assim? Eu vou ler um poema e vou ter que ir toda hora ao dicionário para saber o que significa uma palavra? Isso não pode acontecer no modernismo, porque as pessoas precisam ter acesso a esta escrita, né? Precisam saber o que acontece. Então, ele foi muito inteligente, porque aquele grupo, né, lá de empresários, governadores e tal, é claro que se eles fossem fazer a leitura, nada ia importar, mas ele queria que o povo, que chegasse, né, num povo para eles conhecerem o que realmente eles estavam querendo, reivindicando, que o povo também desse uma forcinha lá para eles. Né? A presença das transformações tecnológicas na obra, né, ou da época, perdão, então, assim, lá no vídeo também, eu não sei que vocês perceberam o que ele falou, né, que eles falaram energia elétrica, televisão, então tudo isso que eles estavam querendo, novas tecnologias, vamos buscar coisas novas, né? E lá também nas vanguardas, por isso que diz, olha, eles têm característica, né? Eles foram, né, inspirados, né, pelo grupo da vanguarda, né? Também nisso, olha aí, eles queriam na vanguarda, né, que a tecnologia avançasse também, né? Eles queriam também que pensasse no futuro, lá na frente. Então, ele não dava importância à questão material da coisa. Eles queriam que as coisas se desenvolvessem. É tanto que lá no futurismo ele vai apresentar na tela, não o carro todo bonitinho lá, ele vai apresentar, né, a velocidade que esse carro apresenta. Então, lá na pintura vai estar a velocidade desse carro. Então, o que é importante para eles, e não o objeto em si. Questionamentos e reflexões sobre assuntos sociais polêmicos, que a gente vem, né, falando toda hora, desde o pré-modernismo, que eles trabalham, que eles querem, né, que as pessoas reflitam sobre as questões sociais, né, o que está acontecendo ali na sociedade, para esta mudança, e nas questões também internas, né, psicológicas do ser humano que interessa realmente, ele colocar para fora seus sentimentos, suas emoções, suas angústias. Questionamentos e reflexões, já falei aqui para vocês, oposição às normas e às regras. Isso aqui é um tapa na cara do simbolismo, né? Então, por quê? Eles não querem mais seguir essas normas e regras que tinha na literatura de escolas anteriores. Então, eu faço um poema aqui, como já falei para vocês várias vezes, tinha toda essa estrutura fixa, tinha que ter um verso, né? Tinha que ter as sílabas certinhas, a estrofe tinha que ter 4 versos, as 2 primeiras estrofes, as 2 últimas estrofes, 3 versos, então era uma coisinha muito amarrada, né, que trabalhava a forma, a arte pela arte, e não o objeto em si e as consequências do que aconteceu no cotidiano. Presença de originalidade e espírito crítico. Né? Eles queriam, né, que houvesse essa parte crítica, que as pessoas pudessem olhar e ver o que estava acontecendo. Será que eu posso reivindicar os seus direitos, né? Querer o melhor para aquele país, para aquela nação. Representante do modernismo português, né, que é um dos maiores, né, o mais respeitado deles,
é o Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mais conhecido como Fernandinho Pessoa. Brincadeira, Fernando Pessoa foi um dos mais significativos poetas em língua portuguesa de todos os tempos. Em 1915, liderou o grupo de intelectuais que fundou a revista Orfeu, né, que a gente já falou lá, que apesar de não ter durado muito a revista, né, por questões financeiras mesmo, né, não foi nem por falta de trabalho, né, mas de dinheiro mesmo, eles não teve como prosseguir, mas ela alcançou o objetivo do grupo e deu tudo certo. Mas logo depois, né, acabou, então veio a outra revista, que antes não tinha as redes sociais, nem o WhatsApp, né? Era uma revistazinha bem simples e isso custava também muito dinheiro, né? Assim como as tecnologias novas, as que aparecem recentemente, que são mais caras lá também. Quando aparecia, né, uma máquina para tirar xerox, por exemplo, muito cara. Então, não era todo mundo que podia fazer isso. E os escritores também não ganhavam tanto dinheiro assim, a não ser aqueles que a família, né, já tinha muitos dotes. Então, enquanto a revista durou, nela publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Aí a gente nem podia dizer assim, mas vamos procurar o governador, vamos procurar a elite para bancar essa revista. Não podia, porque ele publicou, né, os seus feitos, seus poemas, o seu trabalho para escandalizar a sociedade. Como que eles iam ajudar, né? Claro que eles não queriam que divulgassem esses escândalos através dos poemas. Então, nada disso poderia prosseguir através dessa revista. Então, não teve como, né, essa revista ter outras tiragens, né, como a gente fala. Então, que escandalizar a sociedade conservadora, que seria a sociedade, as pessoas que tinham mais dinheiro, né, que poderiam ajudar na publicação dessa revista. Então, infelizmente, na época, né, não deu para renovar a situação. Então, nós temos o Grave Bem, né, na sua mente, que Fernando Pessoa foi o que mais se destacou. Se pedir um representante do modernismo português, você vai dizer Fernando Pessoa. Se pedir só um, né? Vamos lá. Aí nós temos uma frase dele aqui, que diz: se depois de eu morrer, um trecho do texto, né? Se depois de eu morrer quiser escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tenho só 2 datas, a de minha nascença e a de minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Então, ele prezava, a gente está vendo aqui, né, até num trecho quando ele brinca com a biografia dele, pela simplicidade das coisas, né? Porque ele preza por uma linguagem simples, uma linguagem que alcance todo o público, toda a sociedade, não só aqueles que têm, né, já um nível maior de grau de escolaridade. Então, gente, hoje nós resgatamos algumas coisas do pré-modernismo, vimos também sobre a vanguarda europeia, né, que vocês lembram, que nós estudamos na aula anterior, porque tudo isso faz parte, a vanguarda ela já é o início do modernismo, e hoje a gente trabalhou, né, algumas situações características, um pouco do contexto histórico, e um dos maiores representantes
do modernismo. Então, espero que vocês tenham compreendido esta aula. Não fiquem, né, só no que aprender aqui, busquem, pesquisem, porque vocês estão no 3º ano, né, vão em busca das obras desses autores que vocês conheceram hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí. A sua aula continua no próximo vídeo.